Olá pessoal, muito boa noite a todos, que a paz de Jesus esteja presente nos nossos corações na noite de hoje. Eu sou Wilson Rodrigues, aqui do Jefa Sorocaba, estamos ao vivo na noite desta segunda-feira, dia 25 de outubro, última palestra de segunda-feira do mês de outubro. Quero imensamente agradecer a vocês que estão nos acompanhando e vou colocar aqui na tela para vocês os nossos contatos, as nossas redes sociais e também as formas de vocês nos assistirem, né? Tá aí na tela para vocês, ó, o nosso YouTube, youtube.com/jefasorocaba e também facebook.com/jefasor. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, se você ainda não curtiu a nossa página no Facebook, entra lá, é de graça, não paga nada. E toda vez que a gente iniciar uma transmissão nova, ao vivo ou gravada, você fica por dentro, você sabe das nossas atividades. Pelo nosso site também, jefasorocaba.com, nós também estamos transmitindo, né, as nossas palestras online. Então, no caso hoje ao vivo, você pode também assistir pelo nosso site, jefasorocaba.com. Tem aí o nosso Instagram e o nosso Twitter, @jefasorocaba, só você entrar lá também, seguir as nossas redes sociais. O nosso Instagram, aliás, o nosso WhatsApp e o nosso Telegram, 15, o DDD da região de Sorocaba, 981201843. Tem ainda o e-mail, né? Pouca gente usa e-mail hoje em dia, mas tem o nosso e-mail também na tela, jefa.sorocaba@gmail.com. E o nosso endereço, né, também está na tela, nosso endereço físico, né? Está aí a fachada do nosso centro, Rua Baltazar Fernandes 76. Lembrando que nós já retomamos o nosso trabalho presencial. Já vou explicar para vocês como é que funciona aí o nosso trabalho presencial do Jefa Sorocaba, ainda seguindo algumas restrições, né? Infelizmente ainda não dá para abrir totalmente, mas com certeza já tem surtido, né, muito efeito, né? O pessoal que tem ido nos nossos trabalhos presenciais tem gostado bastante e nós também temos gostado bastante de receber o pessoal nas nossas atividades presenciais. Vamos então iniciar fazendo a nossa prece de abertura, agradecendo primeiramente a Deus nosso Pai, ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais do nosso centro, que eles estejam presentes, abençoando e iluminando os nossos trabalhos na noite de hoje. Que seja uma noite, Senhor, de muita luz e de muita paz para todos nós. E todos aqueles que estiverem agora nos assistindo de forma ao vivo ou depois de forma gravada, que todos recebam, Senhor, a vossa luz, o vosso amparo, a vossa proteção. Que esses nossos amigos queridos se façam mais uma vez presentes, nos ajudando e nos auxiliando na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Bom, vamos passar aqui os nossos recadinhos, né? Antes da gente iniciar a nossa palestra online, né? Lembrando sempre, né, que as nossas palestras ficam gravadas lá no nosso canal no YouTube, no nosso Facebook e também no nosso site. Quem eventualmente não conseguir assistir a palestra ao vivo pode assistir depois de forma gravada, pode repassar para as pessoas, né? É importante a gente sempre compartilhar aí conteúdos de qualidade da doutrina espírita. Então aqui as nossas atividades online, né? Toda segunda e toda quinta-feira palestra às 8 da noite e na quinta-feira as vibrações à distância às 9 horas, logo depois da palestra online. Quem quiser passar aí o animalzinho em tratamento à distância, né? De repente não pode levar presencialmente no centro, só mandar para a gente os dados que estão aí na tela. E lembrando que as vibrações à distância também tem como finalidade ser um complemento do trabalho presencial, né? O pessoal que já foi no nosso trabalho presencial continua fazendo o tratamento à distância, né, toda quinta-feira, logo depois da palestra online. Aqui as nossas palestras de outubro, né, só falta mais uma palestra, né, para finalizar o mês de outubro, na quinta-feira. E aqui já a nossa programação do mês de novembro. Teremos 5 segundas-feiras, né, 5 palestras nas segundas-feiras e 4 palestras na quinta-feira. Vocês estão vendo aí na tela a palestra da outra quinta-feira, né, no dia 4 de novembro, Padre Paulo César Rosa. Puxa, mas você vai entrevistar, vai conversar com um padre, né, num centro espírita? Pois é, esse padre, ele é do Rio Grande do Sul, ele é conhecido nas redes sociais como padre vegano, e ele tem um amor incondicional pelos animais, então por essa razão nós convidamos ele, ele gentilmente atendeu o nosso convite, inclusive já soube que ele fez lives em outras casas espíritas, né, também, falando, né, sobre a questão do vegetarianismo, né, do veganismo no caso, né, que ele é vegano. Então fica o convite já para o dia 4 de novembro, não esta quinta-feira, a outra, a live aí com o Padre Paulo César lá do Rio Grande do Sul. Tenho certeza que vai ser muito legal. Ele escreveu um livro, né? Aliás, eu recebi o livro dele essa semana, a gente vai falar do livro dele também aqui na nossa live.
Aqui as nossas atividades presenciais. Então, no primeiro e no terceiro domingo do mês, o nosso trabalho de assistência espiritual aos animais. Lembrando que é necessário fazer o agendamento prévio, né, lá no nosso site, jefasorocaba.com. A pandemia ainda não acabou, né, infelizmente. É claro que a situação está um pouquinho melhor, mas por essa razão é que nós estamos fazendo o nosso trabalho com agendamento. Então, quem quiser passar presencialmente no nosso trabalho, entra no nosso site, faz a inscrição, né, preenche a fichinha. Se alguém tiver alguma dificuldade, né, não conseguiu preencher a ficha, não conseguiu achar a ficha no nosso site, manda um WhatsApp para a gente e a gente manda o link de acesso para fazer o preenchimento dessa ficha, tá? Sem problema nenhum. Mas é necessário preencher a ficha para poder passar no nosso trabalho presencial, tá bom? Seguindo aqui os nossos recadinhos rapidamente, aqui é o nosso bazar do Jefa, né? O pessoal que já foi no nosso centro, né, já deve ter visto lá os nossos produtos à venda, né? Lembrando que a venda desses produtos, né, serve para manutenção das despesas do nosso centro, né? Tem vários itens ali, entre esses itens, livros da doutrina espírita, né? As obras básicas da doutrina espírita e livros com a temática da espiritualidade dos animais. Então quem quiser adquirir algum desses livros no dia do trabalho presencial ou quiser adquirir algum desses livros, mas não for no trabalho, é só entrar em contato com a gente e a gente vê aí a melhor forma de fazer a entrega desses livros. Quem não quiser comprar nada, mas quiser nos ajudar, a gente agradece de coração, né? Toda ajuda sempre muito bem-vinda, né? Nesse período que a gente está retomando os nossos trabalhos presenciais. E quero agradecer imensamente a todos aqueles que vêm nos ajudando, né? Principalmente no período em que nós permanecemos fechados, né? No nosso centro. Muita gente que nem conhece o nosso trabalho estava nos ajudando e continua nos ajudando. A gente agradece de coração essa ajuda, que é sempre muito bem-vinda para a gente poder manter aí os nossos trabalhos presenciais, os nossos trabalhos online também. Então, muito obrigado a todos que têm nos ajudado, todos aqueles que têm contribuído aqui com o Jefa Sorocaba. Vou colocar aqui na tela para vocês a nossa convidada de hoje, né? Aliás, mais do que convidada, né? Já é nossa sócia aqui nas nossas palestras online, a Celina Sobral, comunicadora da Rede Boa Nova de Rádio, também da TV Mundo Maior, sempre presente aqui nas nossas lives, né, Celina? Quero agradecer mais uma vez por você estar dispondo aqui do seu tempo para conversar com a gente. E seja mais uma vez, Celina, bem-vinda aqui ao Jefa. Boa noite, Wilson querido. Boa noite a toda a equipe do Jefa, aos internautas, todos que estão conosco. É um prazer, uma satisfação estar com vocês uma vez por mês, não importa o dia. Eu fico muito agradecida, muito emocionada, porque é uma bênção estar com vocês, assim, ter esse convite maravilhoso. Realmente eu sou muito grata e contem comigo, viu, Wilson, quando precisar. Estamos juntos, como a gente sempre fala. Legal. Bom, a Celina, a gente fez no mês passado esse tema que está aí na tela para vocês, as chaves da felicidade, né? A gente não conseguiu finalizar esse tema no mês passado, por isso a gente está retomando aqui esse tema para conversar com vocês na noite de hoje. E só para o pessoal, aliás, o link da primeira palestra a gente vai deixar na descrição do vídeo aqui do YouTube e também do Facebook para o pessoal, que depois que a gente encerrar a live aqui, para o pessoal poder acompanhar a primeira parte, quem perdeu. Mas só para o pessoal se situar, né? As 7 chaves da felicidade. A gente já falou de humildade, de misericórdia e de desapego, né? 3 itens aí muito fáceis, né, Celina? Muito moleza, né, para a gente conseguir lidar com eles. E o tema de hoje, mais fácil ainda, né? O primeiro item, né, do tema de hoje, que é perdão. Todos nós que somos espíritas, que somos cristãos, né? Quem está nos assistindo de repente não é espírita, mas segue, né, alguma religiosidade. Tenho certeza que todos vocês, né, como bons cristãos, né, como bons espíritas, já conseguem perdoar incondicionalmente, seguem aquele lema, né, aquele preceito de Jesus, né, do perdoar 70 vezes 7, né? Vai ser só uma pincelada, né, Celina? Falar de perdão é só uma pincelada, né, ou não? Eu gosto muito de conversar com você, Wilson. Eu acredito que todo mundo também, porque a gente só tem que agradecer você, essa simpatia, essa afinidade que você tem com todo mundo. E é muito legal ter o seu auxílio aí nas palestras, é um bate-papo descontraído. Tanto que a gente pede para todo mundo aí, se quiser fazer pergunta, participar com a gente, né, Will? Tá junto aí, estamos juntos. É um bate-papo essas segundas-feiras que a gente está aqui. Pois é, o perdão está ligado, inclusive, a esses outros itens, essas chaves da felicidade, de abrir o reino de Deus dentro de cada um de nós, porque não dá para a gente perdoar se não tiver o mínimo de humildade, né, Will? E depois a misericórdia e o desapego também estão ligados ao perdão.
E uma hora vai ser fácil para a gente. Talvez já tenha uma hora pessoas que seja mais fácil perdoar, né, Will? Para a gente ainda está complicado. Ainda é difícil. Por mais que a gente estude, ou por mais que a gente diga que estude, né, Celina? Mas ainda é muito difícil a gente realmente perdoar de coração. Porque a gente ouve muito aquele termo, né? Eu perdoo, mas não esqueço. Então, é um perdão meio, como se diz, é meia boca, né? Mas não é o perdão verdadeiro que a gente espera e que Jesus espera de nós, né? Não é nem quem somos nós aqui para falar de, não, vocês têm que perdoar. Nós temos dificuldades nisso, né? Todo mundo, a grande maioria tem, mas perdoar verdadeiramente ainda é um desafio muito grande para todos nós, né, Celina? Exatamente, porque para a gente perdoar, a gente precisa nem se magoar, a gente precisa não se ofender, e para a gente chegar a esse ponto, ainda precisa de muito estudo do Evangelho, ainda precisa de muitos encontros como esse aí, com o Wilson nos auxiliando a dilatar nossa mente, o nosso coração, porque quando a gente pega o Evangelho e vê tudo que Jesus vivenciou e deixou para a gente pensa, nossa, como foi fácil para ele. Lógico, um espírito mais evoluído que pisou na Terra, né, Will? Aí a gente vai vivenciar o nosso dia a dia, vai estar de encontro com amigos, com parentes, com conhecidos, com desconhecidos, e às vezes uma simples palavra, um simples ato machuca a gente, nos deixa milindrados, nos deixa machucados, e às vezes até estraga, alguma coisinha simples, estraga uma amizade de tempo, uma amizade que de repente foi até construída, e a nossa fragilidade ainda, os nossos erros espirituais, nos deixam, né, numa berlinda que, na verdade, não pertence a gente, né, Will? A gente tinha que já ter um mínimo de humildade para não nos deixarmos magoar nem ofender com tanta coisa que nem a gente deixa, né? Pois é. Eu li um livro uma vez, nunca me esqueço, né, desse livro, chamado Perdão, a Revolução que Falta, da Heloísa Capelas. Ela não é espírita, né, até onde eu sei ela não é espírita, mas uma frase que me marcou muito, né? Perdão não é Alzheimer. Ou seja, a gente não vai simplesmente esquecer. Vai como se fosse um arquivo de computador, né? Vai lá, apaga da memória e pronto, a gente vai começar a perdoar. É um trabalho que tem que ser feito com o tempo, precisa ser trabalhado de forma muito intensa nos nossos corações, mas mais do que apenas ouvir palavras, né, assistir palestras, ler livros, a gente tem que começar a exercitar, né, Celina? Porque se a gente ficar só lendo, só ouvindo os outros falarem, né, puxa, o fulano está perdoando, o ciclano está fazendo isso, se a gente não fizer a nossa parte, vai ser muito difícil realmente a gente entender e compreender o verdadeiro significado das palavras de Jesus quando ele disse, né, perdoa 70 vezes 7, que inclusive é uma das passagens do Evangelho segundo o Espiritismo e um dos lemas, né, da doutrina espírita, né, Celina? Não, você foi muito feliz aí na sua colocação de lembrar a passagem desse livro que perdoar não é ter Alzheimer e esquecer, e tirou da nossa cabeça, tirou do nosso coração, não vai lembrar nunca mais. Não é assim, claro que não. O Wilson está certinho de nos reciclar nesse tipo de pensamento, porque a gente precisa ver que também existem os aprendizados nas coisas que vêm até o nosso caminho, a nossa aprendizagem mesmo no caminho da evolução. Então, se colocar no lugar do outro, ter aquele entendimento de que às vezes a pessoa não teve nem a intenção de nos magoar, de nos machucar, porque de repente é aquilo que a pessoa tem para dar, não tem ainda um conhecimento, um amadurecimento maior. E aí a gente não se coloca no lugar da pessoa, a gente leva tudo realmente pela nossa sensibilidade exagerada. Então a gente vai sofrer muito. A falta de perdão, né, Wilson, faz com que a gente sofra, faz com que a gente fique carregando pesos nos ombros que de repente a gente nem precisaria mais, porque a gente precisa lembrar que Deus é justiça, é amor, é caridade. Então, se nós estamos sendo injustiçados, se bem que também, né, existem muitos livros e aprendizado que diz que pode haver injustiça, mas não existem injustiçados. Porque nós temos um passado, temos dívidas a acertar com a lei divina. Então, a gente tem que se colocar num lugar que, de repente, o outro nem fez por intenção, ou, de repente, nem lembra mais, e a gente continua
com aquele peso nos ombros, não é, Will? Com aquela dor nos machucando, tirando a nossa saúde, nos fazendo tristes, sofredores, sem necessidade, muitas vezes, por conta dessa infantilidade espiritual nossa ainda. Os únicos prejudicados, ou os maiores prejudicados, seremos nós, né? A partir do momento que a gente não consegue, né, tirar esse peso, né, dos nossos ombros, que a gente fica alimentando isso, né? A gente às vezes passa uma vida inteira, e pior do que isso, né? Mais de uma vida passando por isso, alimentando isso, e pelo que a gente entende, né, da doutrina espírita, né, Celina? A partir do momento que a gente não faz os nossos ajustes com aqueles que estão ao nosso lado e que são colocados ao nosso lado, para realmente a gente poder amar incondicionalmente, a gente ter, né, pelo menos um mínimo de entendimento, né, já que a gente não consegue amar, mas que pelo menos a gente consiga se entender, a gente vai voltar de novo com essas pessoas, né? Então não adianta a gente querer fugir, não adianta a gente querer, depois eu resolvo, na próxima encarnação eu resolvo. Se você tem condições de aqui e agora resolver minimamente algumas coisas, ou pelo menos amenizar as situações que a gente está vivenciando agora com algumas pessoas, que a gente pelo menos faça alguma coisa, que a gente se esforce para sair daquela zona de conforto que todos nós ficamos, né, Celina? A partir do momento que alguém faz alguma coisa pra gente, a gente fica com aquele sentimento, foi o outro que fez, então eu não tenho responsabilidade nenhuma nisso. Não, todos nós temos. Todos nós somos, entre aspas, culpados por uma situação da qual a gente está vivendo. A diferença é que a partir do momento que a gente tem um contato com uma espiritualidade, no caso com a doutrina espírita, que a gente sabe que tudo aquilo que a gente está fazendo agora vai reverter de bom ou de ruim para depois, nessa ou numa outra vida, aí a nossa responsabilidade aumenta, né, Celina? Aí cai naquela coisa, a quem muito foi dado, muito será pedido também, né? O Wilson está super envolvido hoje com a espiritualidade superior, trazendo o Evangelho para a gente de uma forma linda e até fácil da gente não só comentar, como a gente relembrar. É exatamente isso. Nós temos a nossa responsabilidade de irmos fazer as pazes com aquele a quem ofendemos, porque a gente sempre acha que só a gente é ofendido, mas a gente também ofende. Então, lá o Evangelho dizendo, antes de fazer sua oferenda no altar, antes de fazer sua prece, antes de pedir coisas a Deus e à espiritualidade, vai lá e limpa seu coração. Se reajusta, né? Não sei se é essa palavra certa, com aquele que você não está bem, que você, de repente, está meio chateado ou que te chateou. Porque não adianta a gente ficar fazendo prece com o coração cheio de ódio, não é? Vai para outro lugar as nossas energias, as nossas vibrações, por mais que a espiritualidade queira nos auxiliar, se a gente estiver com o sentimento fechado na raiva, na falta de perdão, eles não conseguem nos atingir, porque estão em outra faixa vibratória, evolutiva. Então, olha, isso tudo que eu falou mesmo, a gente se prejudica, a gente não enxerga aquilo que a gente está fazendo para nós mesmos quando estamos insistindo na raiva, no ódio, nessa falta de um relacionamento bom, porque já que nós reencarnamos, estamos aqui no planeta, nessa vida, nessa existência, no caso, é para que a gente procure se burilar, para que a gente procure estar melhor, não é? Então não adianta eu estar de mal com um monte de gente e não procurar, pelo menos, mudar uma situação, né, Will? A gente tem que ter a intenção da nossa parte de querer mudar aquela situação que não está boa. Agora, se o outro não quiser estender as mãos, que a gente está, né, querendo mudar a situação, aí é problema dele. Como a gente sempre fala, a fruta não amadurece antes do tempo. Tudo tem o seu tempo certo, senão vai ficar amarga, vai ficar diferente o negócio. Então, a gente tem que fazer a nossa parte. Se o outro não chegou naquilo ainda, aí é outros 500. É verdade. Tem uma outra frase que me marcou muito, Celina, de um companheiro espírita aqui de Sorocaba, que, aliás, está hospitalizado. Quero mandar um grande abraço para o seu Ney, para a filha dele, a Rosane, que, inclusive, os dois já fizeram palestras online aqui para a gente. Força, seu Ney, se Deus quiser, o senhor vai sair dessa. Uma frase que me marcou muito, né, na convivência que eu tive com ele, né, em outras casas espíritas, que a gente tem que fazer, lidar com as situações da nossa vida, seja elas quais forem, na medida do suportável. Então, se eu ainda não consigo verdadeiramente perdoar, se eu ainda tenho uma dificuldade imensa, e a grande maioria de nós ainda tem uma dificuldade imensa de perdoar verdadeiramente,
que a gente tenha a consciência disso, das nossas limitações, que a gente tenha a consciência daquilo, de até onde eu posso ir. Se eu não tenho condições de, por exemplo, chegar na frente de uma pessoa e pedir perdão a ela, ou aceitar um perdão que eventualmente ela venha me fazer, que pelo menos eu não vibre negativamente por essa pessoa, que na medida do possível eu consiga colocá-la em minhas orações. Ah, mas o fulano está me prejudicando, às vezes é um vizinho chato, às vezes é um colega de trabalho chato, às vezes é um colega de centro espírita chato, enfim, seja lá qual for a situação, que pelo menos a gente consiga, na medida do possível, vibrar positivamente por essa pessoa. Porque são doentes da alma, né, Celina? Aqueles que eventualmente nos tenham feito algum mal, ou que a gente tenha feito algum mal, normalmente são pessoas doentes da alma. E muitas vezes nós podemos estar adoentados, a nossa alma, nesse momento, pode estar adoentada. Seja porque a gente cometeu algum erro, ou seja porque a gente não está perdoando um erro alheio, não é? Exatamente. E a gente precisa lembrar, porque muitas vezes vem essa pergunta para a gente, quando está terminando uma palestra, uma aula, perguntar, você não sabe o que me fizeram, por que que eu vou perdoar? E a resposta é sempre aquela, simplesmente porque nós também precisamos de perdão. Já pensou se Deus chegasse para a gente, né, Will, e falasse assim, olha, eu só vou te perdoar, eu só vou te amar a hora que você for bom, perfeito, fizer tudo que eu peço, tudo que eu mando, tudo que está no Evangelho, tudo que Jesus ensinou, ia ser complicado para a gente. Não é? Então, por pior que seja o erro do outro, nós lembramos que nós não somos o nosso erro. Jesus falou isso para a gente, ó. Ele, né, tem o amor incondicional, ele sabe que nós não somos o erro que praticamos. Então, na verdade, o outro também não é aquele erro que ele está praticando. Então, nós precisamos pedir força nas nossas preces, nas nossas orações, para termos condição, sim, de deixar passar, de perdoar, de fazer isso que o Wilson está falando, que também está no Evangelho. Não é a gente morrer de amor, confiar naquele que, pelo menos no momento, ainda não está sendo nosso amigo, nem uma pessoa confiável. Mas é não desejar mal, não querer vingança, não querer que a pessoa se dê mal em tudo. Então, isso está lá no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, amar os inimigos. E o capítulo 11 era amar ao próximo como a si mesmo, que tem lá a lei do amor. Então, quando a gente fala de perdão, a gente fala da lei de amor, a gente fala do amar ao próximo como a si mesmo, a gente fala do capítulo do atirar a primeira pedra, né? Então, atira aquele que está sem pecado, na mulher adúltera lá. E aí todo mundo vai saindo, começando pelos mais velhos na época, e Jesus continua ali escrevendo no chão para mostrar que tinha autoridade moral e que ninguém podia enganar nem mentir ali, dizendo, não, eu não faço nada, eu sou bonzão, então eu vou atirar a pedra na mulher adúltera. Todos nós erramos, não é, Will? Todos nós estamos na condição de adulterar uma confiança, de adulterar situações, né, materiais, muitas vezes uma coisa, um papel, uma receita, um ato, uma prática que nós já sabemos ser erradas. Então, quer dizer, mesmo estudando o Evangelho, mesmo estudando o Espiritismo, a gente ainda vive errando quando vai ver, já fez aquilo. Imagina apontar o dedo e julgar, né, Will? Não temos esse direito de forma alguma. Só para esclarecer para o pessoal que está nos assistindo, a gente está com um probleminha na transmissão do YouTube, agora que eu vi aqui, eu até tentei fazer algumas manobras aqui, mas não deu certo. A gente está transmitindo nesse momento apenas pelo Facebook. Depois que a gente encerrar aqui a nossa transmissão, eu subo o vídeo para o YouTube para o pessoal que normalmente nos acompanha. Eu tava estranhando, ninguém mandando mensagem no YouTube, só tinha uma mensagem aqui de boa noite, depois parou, daí que eu vi que deu problema aqui. Mas antes da gente passar para o próximo item, Celina, tem um comentário aqui, aliás, 2 comentários sobre o perdão. Deixa eu ler aqui no pessoal do YouTube. Aliás, antes de mais nada, mandar um grande abraço para o Claudinei Garbim, nosso amigo lá de Mairink, do Centro Espírita Caminho de Jesus de Mairink, sempre nos acompanhando, sempre prestigiando aqui as nossas lives. A Duda Romanifini aqui de Sorocaba também nos assistindo. A Flávia Silveira, né, ela colocou aqui, sempre bom ouvir a querida Celina, esclarecedora e consoladora. E aí ela comentou sobre o perdão, a Flávia. O perdão também é um exercício. Qual o melhor caminho para perdoarmos aquelas pessoas que não temos afinidades, que estão sempre fazendo algo de ruim para nós? Porque perdoar as pessoas que amamos é fácil, né? Mas as pessoas que não temos afinidade é bem mais difícil, né? É mais ou menos isso que a Celina acabou de falar, né, Flávia? As pessoas que estão ao nosso lado, que a gente tem afinidade, normalmente é mais fácil da gente amar essas pessoas.
As pessoas mais difíceis, né, que a gente considera mais difícil, que são colocadas ao nosso lado, normalmente isso acontece porque existiu algum resquício do passado, existe uma necessidade evolutiva para ambos os lados, e enquanto a gente não resolver de alguma forma, seja ela qual for, esses resquícios, a gente vai continuar ou convivendo com a mesma pessoa, ou convivendo com pessoas que tenham as mesmas características, né? Porque não, às vezes a gente se livra de uma coisa, é que nem às vezes a pessoa tá no emprego, né, Celina? Ah, puxa, esse emprego é chato, o chefe é chato, os colegas de trabalho é chato, vamos mudar de emprego. Aí a pessoa muda de emprego e a pessoa continua achando o emprego chato, as pessoas chatas. Quer dizer, será que o problema era o emprego ou será que o problema é a pessoa? Então, às vezes a gente se livra, a gente força da gente se livrar de uma situação e às vezes cai em outra, às vezes cai com outras pessoas que têm as mesmas características, com os mesmos defeitos, ou seja, sinal que a gente precisa ainda aprender alguma coisa com esse tipo de convivência, né, Celina? Ninguém convive com a gente se não tiver uma necessidade, se não tiver um motivo, né? E vem bem isso mesmo, ao encontro do que você está falando, Will, porque nós puxamos para nós aquilo que ainda está na nossa energia. Se a gente estivesse vibrando só amor, só caridade, só luz, só viriam para a gente também situações melhores do que a gente passa ainda que está em aprendizado. Então, esses itens que nós estamos falando, de chaves da felicidade, é a facilidade que Mateus trouxe para a gente de enxergarmos o reino de Deus dentro de nós. Então, como é que a gente abre, como é que a gente pega a chavezinha e abre o nosso coração para ser mais feliz? É vivenciando o reino de Deus dentro de nós, que é exatamente isso: o perdão, a misericórdia, a humildade, o desapego e outras coisas mais que a gente ainda vai falar. Então, se a gente está sendo testado com pessoas que não têm afinidade, que não gostam da gente, é para a gente aprender a conquistá-las. É para a gente aprender a aceitar o outro, as diferenças. Não é porque vem para a gente exatamente o teste, o auxílio, o remedinho, naquilo que a gente ainda tem a ferida, naquilo que nos machuca, no que ainda está sangrando. Então, se eu estou sendo testada na paciência, é porque eu ainda sou muito impaciente. Se eu estou sendo testada para perdoar coisas que vêm ao meu encontro, é porque eu não estou sabendo entender o outro, eu não estou sabendo perdoar. Então, vem o treino, o teste, para que eu aprenda a fazer isso, para que eu aprenda a estender minha mão, servir, ser caridosa. Então, é bem por aí mesmo, é tudo que o Wilson está trazendo para a gente também nesse bate-papo nosso. Bom, vamos passar para a quinta chave, né? Só do perdão já foi quase meia hora de conversa, né? A quinta chave que você propôs para a gente conversar hoje é a fé. A fé se compra em algum lugar, Celina? Posso ir lá no centro, pedir uma encomenda ali para a equipe espiritual, ou para quem frequenta alguma igreja, né? Fala lá com o padre, com o pastor, seja lá com quem for. A fé se compra ou se adquire de forma gratuita, Celina? Pois é, já pensou que bom se a gente pudesse comprar um pacotinho de fé, ia ser bom para a gente, né? Para o nosso espírito, para o nosso corpo, mas não, é uma conquista, né? Todo um trabalho, porque até muito pouco tempo, eu acredito que a maioria dos encarnados, já talvez até algumas encarnações nossas de espíritos, a gente tinha a fé que a gente acreditava no que falassem, pronto. Até hoje ainda tem situações que, né? Não, olha, estão me dizendo isso, eu ouvi isso, então não vai atrás de buscar a fé raciocinada, como o Evangelho diz para a gente. Então, quanto mais a gente vai evoluindo o nosso espírito, não é, Will? Mais a nossa fé vai se fortalecendo. Por quê? Porque a gente vai estando em contato com aquelas coisas que são boas, com aquelas coisas que nos fortalecem. E fé é muito mais do que crer, porque eu costumo falar assim, Will, olha, eu acredito no que o Evangelho fala, eu creio que é verdade o que está ali, mas quando eu passo para o outro lado e falo, olha, eu sei que isso aqui funciona, eu estou tendo fé. Eu acredito, mas fé é saber que funciona, é mais forte do que só acreditar. Muitas pessoas dizem, ó, fé e crer é a mesma coisa. Fé é um pouco mais, porque é inabalável, é aquilo que a gente já está, de repente. Se a gente tem uma fé forte, ninguém tira aquilo da gente. Não adianta vir outro escrever de forma diferente ou mudar o texto, dizer, não, agora você tem que acreditar nisso aí. É diferente.
A fé é uma conquista interior do espírito e a gente vai fortalecendo conforme vai iluminando a nossa alma, o nosso espírito também, não é, Will? E muito importante, né, Celina? Às vezes as pessoas têm aquela falsa ideia de que o espírita ele tem como se diz, uma razão lógica, né, que é o que preconiza Kardec. O espírita sabe aquilo que ele está acreditando, sabe por que ele acredita. Às vezes a gente se depara com situações de pessoas que levam isso às vezes de uma forma muito radical. Eu já vi, eu já presenciei muito dessa cena, acredito que você também. A pessoa vai no centro, né, principalmente quem participa ou atua em trabalhos mediúnicos, né, e acredita cegamente naquilo que algum irmão espiritual nos passa. Mas é o espírito que passou, então eu vou seguir a ferro e fogo aquilo que ele falou. Mais do que isso, a pessoa vai numa livraria espírita e vai lá comprar um livro. Aí tá lá, pelo espírito fulano de tal. Opa, se o espírito fulano de tal tá falando, então tá falado e isso é verdade. A gente sabe, né? E aí que é importante também, além da fé, o estudo e baseado junto com a fé, o raciocínio lógico, que é o que preconiza Kardec, é saber que quem desencarnou continua sendo a mesma pessoa que era aqui encarnada. Se ela tinha conhecimento, muitos conhecimentos, ela vai continuar com esses conhecimentos e vai até ampliar. Se ela era uma pessoa bondosa, ela vai continuar sendo bondosa e talvez seja até melhor. Se era uma pessoa não tão bondosa assim, ela vai aprender o caminho correto, mas num primeiro momento ela continua sendo a mesma pessoa. Então muitas vezes o que acontece em trabalhos mediúnicos, que a gente ouve em sessões espíritas ou que a gente lê em livros, são opiniões de quem desencarnou e está nos trazendo uma informação. Agora, para a gente saber se aquilo é verdade ou não, a gente precisa ter um embasamento. E mais do que esse embasamento, saber que aquilo que veio de uma forma coerente, de uma forma correta, e aquilo que veio mais ou menos. Quem assistiu o filme do Kardec, por exemplo, deve se lembrar que ele relutou muito em aceitar as mesas girantes, ele relutou muito em aceitar algumas mensagens, fazia uma comparação, né, daquilo que ele recebia de um lugar de outro, e acho que é isso que falta em muitos espíritas, né, Celina? Aquela fé cega de simplesmente acreditar porque é um espírito, porque ele está do outro lado e ele sabe tudo, não é bem por aí, né? Exatamente. O Espiritismo fala para que a gente não tenha essa fé cega, mas a fé raciocinada. E é exatamente isso que o Wilson está trazendo para a gente. Às vezes, porque foi um espírito que falou, ou porque foi numa situação ou num livro, que de repente tem tudo do escritor, e não tanto da parte moral, da parte espiritual, e vai se acreditando sem buscar a verdade, sem buscar o conhecimento, sem buscar a pesquisa, esquecendo que o espírito é simplesmente a gente sem o corpo de carne. Nós também somos espíritos. E não é porque a pessoa desencarnou que ela vai poder fazer tudo, que ela vai poder ser a dona da verdade. Nós somos exatamente os mesmos quando fazemos a nossa passagem de volta para casa, que é a verdadeira vida espiritual. Então, o próprio Evangelho diz, não é, Will? Tem o capítulo que fala dos falsos profetas, que, se eu não me engano, é o capítulo 21, não tenho certeza agora, mas a gente precisa ficar de olho nessas mensagens, porque, às vezes, toda uma mensagem, com uma palavra só, faz com que se veja quem está passando, quem está sendo aquele profeta. Aí, nisso, se tira todo o crédito. Por isso que nós temos que estar muito atentos, estudar, sim. Não tem como a gente conhecer a verdade se não for através de pesquisas, de estudo, de querermos buscar realmente o que está sendo dito. Kardec mesmo falou, não é? Que era preferível, aliás, Chico também falou isso, né? Você pode recusar 1000 verdades do que aceitar uma mentira. Então, a hora que tiverem alguma coisa para demonstrar diferente do que diz o Evangelho, do que Kardec colocou, ele falou, ó, fique com a ciência, fique com o que está sendo verdade e esquece do que ele falou. E até agora, ninguém conseguiu desmentir o Evangelho, Kardec e o Espiritismo sério, estudado. Então, que a gente possa estar muito atento para isso que o Wilson trouxe para a gente agora.
Não é porque é um espírito que a gente vai acreditar em tudo. A gente vê, né, Will, muitas pessoas na hora do desespero, ai, quer uma psicografia, quer uma mensagem, quer falar com o espírito. Calma, gente. Vamos nos fortalecer na prece, vamos fortalecer a nossa fé em Deus e deixar para uma hora de equilíbrio, porque senão o nosso próprio desequilíbrio, né, Will, vai trazer mensagens falsificadas, vai trazer palavras distorcidas de espíritos que estão querendo até brincar com a gente. Ah, não está no desespero querendo ouvir? Vamos falar o que ela quer ouvir. Então, é bem delicado essa situação. Você foi muito feliz de novo em trazer para a gente essa reflexão e essa parte do Evangelho que diz isso. E ter sempre o cuidado, né, Celina, de procurar obras sérias, autores sérios, né? Nunca comprar um livro, por exemplo, porque a capa é bonitinha, né? Nada contra, né? Não tem nada contra romance, né? Mas muitas vezes o romance ele serve pra gente, é como um entretenimento, né? De uma forma de você relaxar a mente, de você, né, se desvencilhar muitas vezes de toda essa situação difícil pela qual a gente ainda está passando, né? Mas muitas vezes o romance é a opinião ou do médium que está escrevendo, ou do espírito que está ajudando ele a escrever aquilo. Então, que a gente não tome um romance espírita como uma verdade absoluta da doutrina espírita, né? Muitas vezes é uma verdade daquela pessoa que está escrevendo e que não necessariamente reflete a opinião séria da doutrina espírita. Que, lembrando, a doutrina espírita é seríssima, os conceitos espíritas são seríssimos. E, infelizmente, tem pessoas que às vezes deturpam esses conhecimentos, abusam, né, da boa-fé das pessoas, e aí a gente tem que tomar alguns cuidados. Ainda sobre essa questão da fé, tem mais um comentário aqui da Flávia Silveira, sobre esse momento que a gente está passando, né? Como manter a fé no momento em que tudo parece estar dando errado nas nossas vidas, né? Às vezes a gente vai, principalmente quando a gente vai procurar ajuda no centro, né, Celina? Normalmente quem procura ajuda no centro espírita, numa igreja, enfim, é porque às vezes está passando por um momento difícil, às vezes essa pessoa está fragilizada, e aí muitas vezes, infelizmente, tem pessoas que se aproveitam, né, da boa-fé dessas pessoas e muitas vezes iludem e trazem informações que não são as corretas. Mas, né, como manter a nossa fé nesses momentos de dificuldade do qual todos nós estamos passando ainda? A pandemia, lembrando sempre, a pandemia ainda não passou, o coronavírus ainda está aí, ainda tem gente se infectando, ainda tem gente morrendo, infelizmente. Então a gente tem que tomar muito cuidado com essa e com outras situações, né, que normalmente a gente está passando por uma situação uma crise, né, financeira e política muito delicada nesse momento. Então, como fortalecer a nossa fé em situações tão adversas, Celina? Pois é, um beijo para a Flávia, gratidão aí pela participação, viu, Flávia querida? Pois é difícil, não é? Porque nós ainda somos frágeis na nossa evolução espiritual. Então, a gente ainda precisa nos fortalecer na fé, pedindo essa força a Deus, aos mentores, a Jesus, nos colocando abertos para receber os sinais. Porque quando a gente pede de coração, quando a gente faz uma prece, que é a conversa com a espiritualidade superior, com Deus, com Jesus, se a gente estiver realmente com a melhor das intenções, abrindo o nosso coração e querendo que esse auxílio venha, de alguma forma nós vamos receber sinais, às vezes através de uma mensagem, através de liga, né, uma TV, liga uma internet, tal, tudo, e vem a resposta para aquela nossa dúvida, para aquele nosso desespero, através até mesmo de alguma figura, de alguma forma, a nossa prece é ouvida. Então, a gente pode fortalecer a nossa fé entregando a nossa fragilidade, a nossa humildade nesses momentos de querer aprendizado e socorro a Deus, Pai misericordioso, a Jesus que não nos abandona pelo fato de ser também governador do nosso orbe, junto com toda uma espiritualidade que nos auxilia, que nos protege, não é, Will? Então, hoje a gente aqui no Jefa, existe toda uma equipe espiritual, Francisco de Assis, sua equipe, socorrendo a nós, socorrendo os nossos irmãos animais. Então, nenhum de nós está sem proteção, está sem auxílio. Então, aconteça o que acontecer nesse caminho evolutivo do planeta e nosso, nós não estamos sozinhos. Nós temos o amparo, nós temos a força, e a gente, quanto mais acredita em Deus e que nós não estamos sozinhos, o bem vem ao nosso encontro. As coisas começam a acontecer de uma forma mais fácil, não é, Will? Sim. E um desses caminhos, né, Celina? Evangelho no lar. Evangelho no lar
não é uma poção mágica, né, que você faz e do dia para a noite as coisas melhoram, mas tenha certeza, todos aqueles que estão nos assistindo, que eventualmente ainda não fazem Evangelho no Lar, tenham a certeza de que as coisas começam a melhorar, que você começa a melhorar a sua mente, e isso é o mais importante. E antes da gente passar para o próximo item, nosso amigo Claudinei Garbim lembrou muito bem aqui a frase clássica, né, de Kardec. Fé inabalável só é aquela que pode encarar a razão, face a face, em qualquer época da humanidade. Fé raciocinada, fé inabalável, razão em qualquer época. E isso vale principalmente para quem se diz espírita. É inadmissível uma pessoa que se diz espírita não ter a fé raciocinada, não ter a razão à frente de tantas e tantas coisas que vêm ocorrendo. É muito triste quando eu vejo alguns companheiros espíritas apoiarem determinados comportamentos, determinadas atitudes de pessoas. Principalmente depois do que Kardec nos deixou, né? Independente da época que a gente vive, a fé raciocinada, a fé inabalável e a razão tem que estar à frente sempre das nossas vidas, principalmente das nossas atitudes, né? Bom, senão a gente fica frágil, né, Will? Se você coloca tudo só o sentimento, a gente ainda não tem os nossos melhores sentimentos domados, não é? A gente ainda não pensa certinho, a nossa justiça ainda muda todo dia a justiça do homem, para ver que ela é falível, que está cheia de erro. Agora, a justiça divina não, é imutável. Então, é importante que a gente ponha, assim como você falou, o nosso pé no chão, muitas vezes a razão junto, lógico, com o amor, com a benevolência, com a caridade, mas não só sentimento, porque e se a gente está num dia que a gente está frágil, se a gente está num dia que qualquer coisinha está tocando a gente, não é? Nós somos seres ainda em aperfeiçoamento, em caminhada evolutiva, então precisamos tomar cuidado com isso e enxergar que nós somos ainda frágeis. Por isso aí entra a humildade, sim, para abrir essas portas do reino de Deus dentro de nós, como a mensagem trouxe para a gente desde do encontro anterior. Exatamente. Bom, próximo item, né? Penúltimo item aqui das 7 chaves, né? Tô quase pegando as outras para mim, Celina. Tô quase pegando as outras para mim. Perseverança. É fácil a gente perseverar naquilo que a gente se propõe? Por exemplo, a gente está nós dois principalmente, abraçamos a doutrina espírita, abraçamos, né, essa causa, né, que é para mim maravilhosa. Só que às vezes a gente tem momentos que, puxa, será que vale? Será que eu pelo menos já tive esse questionamento e tenho certeza que você também, né, você que tem aí até muito mais experiência que eu. Puxa, será que vale a pena continuar? Será que vale a pena a gente fazer o bem para as pessoas? Né, a gente às vezes leva tanta cacetada na vida, né, nosso dia a dia, né, às vezes dentro da casa espírita mesmo, né, quantas coisas chatas já nos aconteceram, né, principalmente no movimento espírita. Vale a pena perseverar, né, num caminho que a gente trilhou e que a gente entende que seja o melhor para as nossas vidas? Sempre vale a pena a gente perseverar no bem. Mas hoje em dia, no geral, né, Will, a gente vê que muitas pessoas estão desistindo de serem boas porque acham que não vale a pena. Mesmo dentro do espiritismo, eu acho que eu falei para você no outro encontro, não lembro, ou se a gente falou até fora do ar, que eu tive amigas que desistiram do espiritismo no início da pandemia pelo fato de terem devolvido para Deus, não vamos dizer perder, seus pais e sua mãe com Covid por conta, assim, vapt-vupt, sabe? Foi alguma coisa muito rápida, foi uma coisa inesperada, e ela passou a desacreditar de Deus, de tudo, e foi um papo difícil, eu tive que conversar bastante tempo, não sei se até agora ela voltou para a doutrina espírita, acho que devagarinho, uma coisa ou outra, mas ela praticamente falou, não, é o que a gente está falando, oh, Deus esqueceu da gente, Deus não lembra mais, não sei o quê, com ela com todos aqueles problemas, ainda teve que ficar sem o pai e a mãe, que dava todo o apoio, por conta da fragilidade de saúde, de condição financeira, etc. É delicado. Realmente não é fácil a gente perseverar na fé, no amor, nesses itens todos que nós estamos trazendo. Mas é para isso que a gente está aqui aprendendo, é para isso que a gente reencarna, é para isso que vale a pena a reencarnação. Não é? Porque a gente sabe que tudo passa,
A gente sabe que essa não é a verdadeira condição existencial do nosso espírito. Então, olha, a gente não pode desistir nunca. O Espiritismo traz isso para a gente. O Espiritismo é o Consolador prometido. O capítulo 6 do Evangelho, que fala o Cristo Consolador, fala lá no Espiritismo, sendo o Consolador prometido, mostrando que tudo passa, que aconteça o que acontecer com a gente, nós vamos nos reencontrar, que Deus não separa as pessoas que se amam, que, de repente, se a gente está passando por alguma situação de devolver para Deus entes queridos, isso já até foi negociado antes da gente reencarnar, porque senão muitas vezes a gente não aguenta. E mesmo sendo negociado, tem pessoas que não aguentam por conta da fragilidade ainda e tem que recomeçar e recomeçar. Então, perseverar é fácil? Não é. A gente precisa se fortalecendo espiritualmente, com conhecimento, com estudo, com tudo que estamos conversando aqui, com tudo que o Wilson sempre traz para a gente, baseado nos ensinamentos de Jesus. Então, é importante a gente saber que aconteça o que acontecer, a vida continua, que nós não vamos deixar de existir nunca mais, somos espíritos imortais, né, Will? É que normalmente, né, Celina, quando a gente está passando pelo momento difícil, quando a gente está vivenciando, né, muitas vezes a dor de uma perda, né, a dor de uma separação física, né, seja de um animalzinho, seja de um ente querido, seja ela de quem for, às vezes é difícil a gente assimilar esses conhecimentos, assimilar aquilo que alguém de repente vem tentar nos consolar, até de uma forma caridosa, né, tentar nos trazer uma palavra amiga. Mas é muito difícil quando a gente está no olho do furacão, como a gente diz, né? É difícil da gente enxergar fora daquela redoma do qual a gente está passando. Por isso que é importante fortalecer, que a gente já falou aqui anteriormente, fortalecer a nossa fé, fortalecer uma série de sentimentos que, por exemplo, o Espiritismo nos traz, né? Nos traz ferramentas importantíssimas para a gente utilizar. O Espiritismo é a única forma da gente se livrar das situações ruins? Claro que não, mas é uma ferramenta importantíssima, da qual aqueles que estão fazendo uso dela, muitas vezes, no momento difícil, né, Celina, ainda que a pessoa seja espírita, ainda que a pessoa acredite, né, em uma série de coisas, quando a pessoa está vivenciando aquela situação, é muito difícil a pessoa enxergar fora daquilo. Por mais que a gente fale, por mais que a gente ouça, por mais que a gente leia, é muito difícil a gente dar aquele passo, né, de puxa, agora eu vou realmente entender e praticar aquilo que eu já aprendi. As pessoas estão falando, mas eu ainda não estou conseguindo colocar em prática, né? É muito difícil muitas vezes, né, Celina? E uma encarnação só, né, Will? É pouco tempo para a gente aprender muita coisa. É muito pouco tempo para a gente aprender que certas coisas não são como a gente entende, como a gente está vendo. É muito pouco tempo para a gente aceitar o outro com suas diferenças, etc. E nisso aí já traz toda a verdade da continuação da vida, né? Da continuação da existência. Então, a gente precisa ter paciência, porque Deus tem toda a paciência do mundo com a gente. A gente precisa ter paciência conosco mesmos, não só com o outro. Há pouco tempo agora, por último, eu fiz um atendimento fraterno com uma pessoa querida, jovem, uma menina que tinha tentado 2 ou 3 vezes o suicídio por conta de não se aceitar, não estou fazendo citação aqui de nomes nem de nada, ela não aceitava a situação de opção sexual dela mesma, não tinha coragem de falar para muita gente, falou para uma outra pessoa, e coisas além disso, nessa situação, então se emaranhou em drogas e etc. Foi um atendimento delicado, né? Ainda se continua esse atendimento, não estou citando o nome, e eu acredito que estou colocando aqui porque acredito que seja a situação de muitas pessoas que podem ou estar assistindo ou venha a assistir essa live com a gente. Então a gente diz, olha, o espírito, além de não ter sexo, é amado também e abençoado e cuidado por Deus, independente. Imagina se a gente vai deixar de amar uma pessoa por opção sexual. Se é um filho nosso, se é um neto, se é uma pessoa, né? Não importa. O amor tem que existir
independente de dizer, olha, eu só vou amar se for assim, assim, assim. Tanto que eu vou, sei lá, colocar aqui a opção com o nosso querido Will, para que o último item nosso dessas chaves da felicidade seja o nosso próximo encontro, porque não dá para a gente falar em 5 minutos sobre amor, não é? Então é bom que a gente possa ter no próximo encontro essa condição de ir um pouquinho mais fundo nesse item do amor, porque a gente já começa nesse final de papo que a gente está tendo aqui agora. Não ponha condições para você perseverar, não ponha condições na sua fé, não ponha condições no seu amor. Então, se tem coisas que está tirando de você a vontade de viver, se tem julgamentos externos para que você desista da sua batalha, você tem que pensar assim, primeiro, se estão dizendo para você desistir ou tirando o seu ânimo, essa pessoa não merece ser ouvida por você, porque ela não te respeita, nem tem, não é, essa condição de dizer, não, eu estou junto para servir, para te auxiliar. Então, a gente deixa essas reflexões pedindo para que a pessoa persevere na vida, persevere na bênção que está tendo de estar reencarnado, né, Will? Numa época, inclusive, que tantos voltaram para casa. E se a gente está aqui é porque Deus está confiando na gente. É porque a gente tem alguma coisa para fazer. Não fique tentando tirar sua vida, não fique tentando desacreditar nas coisas que você pode fazer e auxiliar tantos e a você mesmo. Eu quero deixar essa mensagem aqui para que a gente depois reflita mais sobre esse último item que é a chave da felicidade para todos nós, que é o amor. Eu estava pensando exatamente enquanto você estava falando, eu falei, puxa, não vai dar tempo da gente falar do amor. Não vai dar tempo. E a Celina, muito bem inspirada, né, como você gosta de dizer, foi inspirada para a gente deixar para uma terceira parte, né? A gente retoma as outras chaves na nossa próxima live, né? Mas o amor realmente é algo que transcende tudo, que dá uma palestra só realmente disso, né? Mas sobre essa questão do suicídio, né, Celina? Infelizmente a gente tem ouvido, né, muitos relatos, né, de pessoas jovens, de pessoas que muitas vezes se deixam influenciar, às vezes por atitudes alheias. E mais do que isso, Celina, o que eu acho muito triste, se deixando influenciar muitas vezes por séries de televisão, né? A gente tem... Esses dias eu estava até comentando com a minha esposa, né? Tem uma série aí de TV que está enlouquecendo as pessoas, né? Enlouquecendo no mau sentido realmente, né? Que virou uma febre, né, no mundo inteiro. Né? Aí você vai pegar qual é o sentido, qual é a moral da história. Zero de conteúdo. Zero. Aí se você for fazer, até comentei isso com minha esposa nesse final de semana, se você for fazer uma série que fale sobre os ensinamentos de Jesus, que traga uma mensagem cristã, uma mensagem edificante, não vai ter audiência. Ninguém vai assistir, vai ficar lá no catálogo, né, desses streams aí por um tempo e vai simplesmente sumir porque não tem. Agora, séries que não tem nenhum tipo de conteúdo edificante, que só estimulam as pessoas a sentimentos negativos, pensamentos ruins, que estimulam aquilo que existe de mais podre dentro das pessoas, essas são as séries, esses são aquilo que mais dá audiência, aquilo que mais é assistido, que trava streamings, que trava as pessoas, que trava a mente das pessoas, mais do que travar uma plataforma de streaming, é travar a mente das pessoas. E muitas vezes, pessoas que não têm assim uma espiritualidade de uma forma assim mais acentuada, às vezes que não tiveram a oportunidade de ouvir uma palavra edificante, se deixam levar por isso. Então, quem é pai, quem é mãe, quem tem alguém, né, que de repente seja um pouco mais novo, tome cuidado com aquilo que os seus filhos, seus netos, seus sobrinhos estão assistindo. E tome cuidado com o que você está assistindo também. Né? É só os outros que estão se deixando influenciar? Às vezes você se deixa influenciar porque todo mundo está falando. Todo mundo está assistindo isso, então eu vou assistir também. Quando você vê, você já está no final da série, você quer assistir a outra temporada, porque você se deixou envolver. Né? Então a gente tem que tomar muito, mas muito cuidado com aquilo que a gente lê, com aquilo que a gente assiste, não se deixar influenciar pela opinião das pessoas, com o que os outros estão falando. Não é porque é a série mais assistida que eu tenho que assistir. Claro, a gente tem que ficar bem informado e saber o que está acontecendo, mas também não tem que se deixar levar pela situação, e pior do que isso,
Quando você vê, você já está no meio dessa situação e às vezes você, para sair dela, dependendo de alguns casos, né, Celina, é muito difícil da gente se livrar daquela energia que a gente mesmo cria ao nosso redor, né? Com certeza. Então fica aí esse nosso carinho de alerta aos adultos, aos pais, aos tios, aos avós, a todos que estão lidando, né, com jovens, com crianças, com adolescentes aí, porque realmente tem muita coisa acontecendo e envolvimento também espiritual para que, né, pessoas e grupos e jovens que estão aí preparados muitas vezes para modificar o mundo, deslizem e caiam se aprofundando em situações erradas e desnecessárias por conta de puxar as rédeas, por conta de um auxílio maior dos adultos e dos chefes, entre aspas, de família, né? Só 2 últimos comentários, Celina, antes da gente encerrar aqui a nossa live. A Flávia Silveira, né, falando que o Espiritismo não nos afasta do sofrimento, né, ele nos fortalece para passarmos com o aprendizado, né, realmente. O Espiritismo não existe na casa espírita que a gente brinca, né, não existe tenda de milagres. O Espiritismo não vai arrancar o seu sofrimento, mas vai fazer com que você tenha ferramentas e conhecimento para enfrentar da melhor maneira possível. E uma última mensagem aqui do nosso amigo Claudinei: permaneceis na fé, irmãos, e confessáveis uns aos outros. Uma mensagem do apóstolo Paulo, muito bem colocado, Claudinei. Obrigado pela sua audiência, né? O Claudinei sempre nos trazendo, além de nos prestigiar, né? Além de nos incentivar sempre nas nossas lives aqui, sempre trazendo uma mensagem de conforto, uma mensagem de carinho. Eu agradeço demais, Claudinei. Que Deus te abençoe. Hoje sempre é um companheiro querido da cidade de Mairink, né? Próximo aqui a Sorocaba. Celina, 5 para as 9, faltando 4 para as 9 já, né? Lembrando que hoje tivemos um probleminha aqui na nossa transmissão do YouTube, então assim que encerrar aqui a nossa transmissão ao vivo, vou subir o vídeo para o YouTube. Agradeço demais o pessoal que nos acompanhou aqui pelo Facebook, o pessoal que ainda vai nos assistir depois. E quero mais uma vez, Celina, agradecer imensamente o seu carinho, a sua disposição aqui com o Jefa Sorocaba, né? Eu sei que você tem palestras essa semana toda, né? Felizmente, né? As pessoas convocam você para as palestras porque sabem que você vai levar uma palavra edificante, uma palavra de conforto, de carinho, e como você sempre faz aqui com a gente. Celina, muitíssimo obrigado mais uma vez pela sua disposição, pelo seu carinho hoje aqui com o Jefa. Eu que agradeço, inclusive, a sua participação, nossa, brilhante, valiosa demais para todos nós. Deus te abençoe muito, muito, muito. E também a toda a equipe do Jefa, material e espiritual, a nossa gratidão e o nosso pedido de força e luz cada vez mais para continuar nesse trabalho lindo que vocês fazem. Fazer as vibrações? Vamos lá. Você pode fazer, por favor, o encerramento para a gente? Vamos lá. Então, mais uma vez, convidando a todos a estarem juntos, em coração e energia conosco, passando os nossos sentimentos de vibração de amor, de saúde, de paz a todos aqueles que estão nessa live, que vão estar, que estão ligados a nós. Nosso carinho, nosso envolvimento ao Senhor Ney, que brevemente estará conosco de novo, temos certeza, Deus é Pai, e assim pedindo a todos os que se encontram em hospitais, em leitos de dores, que sejam envolvidos, curados, fortalecidos, assim como pedimos que essa cura e essa bênção envolva a todos no nosso planeta Terra, aonde se encontrarem, conhecidos, desconhecidos, familiares, parentes, amigos, não tão amigos, que todos sejam envolvidos nesse instante em vibrações salutares. E a nossa gratidão imensa, sempre, sempre, por toda a equipe espiritual que nos sustenta, que usa muitas vezes nossa mente, nossa palavra, nosso coração, para que esses encontros aconteçam. Nossa gratidão a toda a equipe do Jefa, mais uma vez, Grupo Espírita Francisco de Assis de Sorocaba, ao nosso querido irmão, amigo, o Wilson, que também sempre nos dá todo o apoio necessário para que esses encontros aconteçam. Aos nossos queridos irmãozinhos animais, aqueles que estão partindo para a pátria espiritual, aqueles que estão ficando, que tenham também todas as bênçãos do alto, que sejam sempre fortalecidos, porque nos dão tanto amor, tanto carinho,
pertencendo à nossa vida, à nossa família, à nossa caminhada, nos ensinando tanto. Então, agradecidos que estamos, pedimos licença de nossa parte para encerrarmos o encontro da noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado, Celina, pelo seu carinho, pela sua disposição. E obrigado a vocês que nos acompanharam na noite de hoje, aqui hoje, especificamente pelo Facebook, né? O pessoal do YouTube hoje infelizmente ficou na mão, mas a gente vai subir depois o vídeo para o pessoal poder acompanhar depois. Grande abraço, pessoal. Quinta-feira, agora estaremos de volta na nossa última live, na nossa última palestra online do mês de outubro. E semana que vem já estaremos no mês de novembro, né? Faltando 2 meses só para o final do ano. Então, muito obrigado a vocês que nos acompanharam. Tenham todos um ótimo início de semana e até quinta-feira, se Deus quiser. Tchau, pessoal.